eu estou aqui, vim contigo conversar. Teus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu conheço bem como está o seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer, e em meio a esta prova vou mostrar o meu poder, aleluia. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar. Pois enquanto me adoras, eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. E quando o profeta nasce, Deus dá para ele um lenço, né? Porque o profeta, a vida dele, ele vai chorar um pouco mais que os outros. Mas tem o seu privilégio também. A gente tem um consolo, um colo. Glória a Deus. A gente tem um carinho. Amém? Deus, ele nunca se relaciona conosco pelo atacado. Entende? Deus não coloca a gente, não é que nem nós quando a gente está orando pelas pessoas, coloca tudo num pacote. Sabe que tu está meio cansado, tu fala assim, Senhor, abençoa todos os obreiros, abençoa todos os pastores, todos os empresários, tu bota num pacote. Deus não, Deus trata com cada um. Amém. De uma forma individual, de uma forma pessoal, de uma forma íntima. Então as minhas experiências com Deus são minhas. As suas experiências com Deus são tuas. As suas batalhas com Deus, elas são tuas. Deus está querendo construir uma história com você. Aleluia. Deus, ele está querendo construir experiências com você. Deus está querendo construir um relacionamento com você. Então, quando eu conto as experiências, irmão, não é porque eu estou querendo me aparecer. Não olhe dessa forma. Quando um profeta, um missionário, um pastor contar uma experiência, não olhe como algo inatingível, não. Pense, isso é para me inspirar, para que eu também venha buscar a Deus, porque Ele tem mais para me dar. Glória a Deus. E de fato tem sido um tempo de muita luta. Os irmãos sabem, né? Meu pai foi diagnosticado, então desde o dia 15 de maio a gente tem certeza que o pai tem no corpo um câncer maligno, né? E parece que quando a luta vem de um lado, vem de tudo, né? E ela trabalha, e é no financeiro, e é no... vem de tudo que é lado. Mas Deus nos sustentando. E aí no início da campanha, no segundo dia, Deus falou assim para mim, lá em casa, filho, no primeiro dia você pediu, tudo que você tinha para pedir, você pediu. No segundo dia você vai para ouvir. Escuta. Amém. Cheguei aqui, dobrei o joelho e fiquei quieto. Não fiz nada. Falei, pai, estou aqui, e comecei a ouvir. Deus começou a ministrar, Deus começou a falar, e Deus começou a ministrar. E entre as coisas que Deus falou, Ele disse, filho, você vai sorrir de novo. Você vai se alegrar de novo. Não pense que vai chorar para sempre. Não vai ser uma dor para sempre. Não, você vai cantar outra vez. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, Deus disse, assim como eu escolhi o teu nome, quando você tiver um filho, você vai dar um nome para ele. Que eu vou escolher. E aí Deus falou comigo, e eu perguntei, menino, o Senhor falou, menino. E qual o nome? O nome dele vai ser Noah, que significa Noé, consolo.
Porque Ele vai trazer consolo para vocês, porque você e a sua esposa já choraram muito, já derramaram muitas lágrimas. Casal é isso, né, irmão? Vocês sabem disso. Não é só aqui, não é só a luta da família, tem as lutas do casal, que são apenas do casal, não são da igreja, não são do ministério, não é? Mas Deus vai trazer consolo. Até nas lutas que você tem enfrentado sozinho com o seu companheiro, com a sua família. E aí Deus me deu essa palavra, e Deus disse, Ele vai ser amigo do Espírito Santo, o consolo, o consolador. E resultado, né, irmãos? Semana passada, a Gi já estava atrasada a menstruação dela desde o dia 28 de abril. Então ela fez o teste da farmácia, deu positivo, mas ela não se convenceu. Aí que resultado? Ela fez o teste agora segunda-feira, teste de clínica, de sangue. E aí deu positivo de novo, aí não adianta, né? Aí ela se convenceu, então nós vamos ser papais. Glória a Deus. E essa é a bênção que Deus deu para nós. Aleluia. Amém? Então eu estou muito feliz, porque Deus, Ele tem realizado suas promessas. Vou pregar então. Neemias capítulo de número 1, versículo de número 1. Pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Neemias 1:1 diz a palavra do Senhor. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Eu estava na fortaleza de Suzã. Anania, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. E eu lhes perguntei a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Volta um pouquinho. Observe isso. A respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em... Então essa história aqui é depois de Esther. Essa história aqui é depois de Esdras. Amém? Essa história aqui é depois de Salmos. Essa história aqui é depois do cativeiro babilônico. É depois dos profetas maiores e é começando os profetas menores. Estão comigo? Na cronologia bíblica, essa é uma das últimas histórias do Antigo Testamento. É que a Bíblia não é separada por cronologia e sim por assunto. Amém? Para entender a Bíblia, nós temos que estudar e prestar atenção nos detalhes. Então ele está preocupado com o povo que voltou do cativeiro. Continuando. E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando ouvi isso, sentei e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Somente até aí é o suficiente. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos na Tua presença, Jesus. E a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, ali o Senhor estará. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Toma o Teu lugar de honra, de glória, de governo, de soberania, de sabedoria. Levando cativo todo o pensamento obediente à mente de Cristo. Traga direção para a tua igreja, traga resposta para os teus filhos, traga orientação, traga sabedoria, traga discernimento espiritual, traga reforço, traga provisão, traga socorro. E que os teus anjos comecem a ministrar toda a palavra liberada. E o teu propósito venha se cumprir para a glória do seu nome, Jesus. Cerca esta casa com uma aliança de fogo e usa como tu queres de agrado, para a glória do seu nome. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, vamos ao texto. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, o livro de Neemias é um livro que vai falar de um homem que está numa construção.
numa grande obra. Amém? Ele está numa grande missão. Porém, o primeiro capítulo do livro de Neemias vai mostrar como ele vai se preparar para esta grande missão. O primeiro capítulo do livro de Neemias vai me mostrar lições importantes para que eu possa executar os meus planos. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, versículo de número 3, que muitos são os planos do coração do homem, mas a palavra final virá da boca do Senhor. Glória a Deus. A palavra diz em Provérbios, capítulo 16, a partir do verso 1 e 2, entrega ao Senhor os seus planos e os seus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, sonhar e fazer plano é da natureza do homem. Projetar e acreditar nos planos é da natureza do homem. Até porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é o nosso exemplo. E tudo que Deus fez, que nós vemos, o sol, a lua, as estrelas, os animais, os rios, as florestas, as árvores, os próprios homens, o vento, os elementos químicos, o planeta, o ferro, as montanhas, as nuvens, enfim, tudo que você olha ao seu redor, tudo que você toca, tudo que você pode sentir o cheiro, tudo que você pode apalpar, tudo isso surgiu do nada. Tudo isso surgiu do invisível. Tudo isso veio a existir de algo que não aparecia. Meu Deus. E a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. Porque pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é aparente surgiu daquilo que não é aparente. Aquilo que tem aparência surgiu de algo que não tinha aparência. Aquilo que tem substância surgiu de algo que não tinha matéria. Eu estou pregando para você e te dizendo que as coisas que você sonha, que você vê, que estão apenas dentro da sua mente, dentro do seu coração, elas não têm forma, elas são vazias, você não tem o recurso, você não toca nelas, mas se você tiver fé e estiver alinhado com a palavra de Deus, aquilo que é impossível, aquilo que é invisível, aquilo que não é tangível, vai se tornar realidade na sua vida e na sua história. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Oh, louvado seja teu nome. Porque isso é ter fé. E esse é o padrão de Deus. Ele tira o invisível e traz o visível. E por que Deus trabalha dessa maneira, irmão Mateus? Porque Ele quer nos dar a oportunidade de viver por fé. Aleluia. E viver por fé é ter um outro sentido espiritual. É ter um tipo de olhar, é ter um tipo de ouvido, é ter um tipo de boca que não fala como as outras pessoas falam, que não enxerga como as outras pessoas enxergam, que não toca como as outras pessoas tocam. Não! Você pode viver uma vida natural se você quiser. Você pode conquistar as coisas pela força do seu braço.
Mas se você quiser andar por fé, você vai ser incompreendido, mas você vai compreender todas as coisas, porque aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Ele toca na terra e alguém diz: grandes coisas, é um punhado de areia e é um pé. Não, é um passo profético. Deus disse: aonde eu colocar a planta dos meus pés, Ele vai me dar a terra por herança. Ele olha para o diagnóstico médico, ou ele olha para a causa judicial, ele olha para a conta bancária, e ele vê aquela situação e a sua razão diz: é difícil, o problema é grande, a crise é imensa, não tem solução, mas pela fé ele diz: vai ter provisão, vai ter milagre, vai ter resposta, vai ter multiplicação, porque ele é movido por... Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja teu nome, Jesus, louvado. Todos os homens que fizeram grandes coisas na história do mundo, eles andaram por fé, embora não fosse uma fé cristocêntrica, mas de alguma maneira, fé. Porque antes desse público existir, ele já existia na mente do artesão. Entende? Antes desse templo existir, ele já existia na mente do pedreiro, do construtor. Entende isso? Tudo que veio a existir surgiu de algo que antes não aparecia. Então o que nós devemos fazer, irmão Mateus? Nós devemos alimentar a nossa fé. Por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9 e 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que poder é esse? O poder que aquele que ficou em Jerusalém ficou orando debaixo de uma promessa, esperando o Espírito Santo para ser revestido de poder. Esse poder, ele disse: revista do poder. E aí ele segue adiante dizendo: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse século tenebroso, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E aí ele vem, avança dizendo: tomai sobretudo o escudo da fé. Diga assim: a fé é o meu escudo. É o meu escudo. E aí vai ter armas espirituais. Então explica, irmão Mateus, de uma vez por todas, o que é esse escudo chamado fé. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Vamos abrir um parênteses, voltar em Gênesis e eu vou te explicar o que é a fé e você vai ter uma compreensão maior. Glória a Deus. Vamos lá. O homem, a Bíblia diz em Gênesis 2:7, Deus criou o homem, soprou nele o sopro de vida e foi feito alma vivente. Amém? Então o homem é uma alma. Diga comigo: alma. Alma. Tem gente que vai dizer para você que é espírito, mas Gênesis 2:7 diz que o homem é. Então o que o homem é? É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz, irmão. Ponto final. Então o homem é uma alma. E o que o homem tem? O que o homem ganhou de Deus? Um corpo. Amém? E o que Deus soprou dentro da alma do homem? O Espírito. Então você é uma alma. Você habita em um corpo. E você tem um Espírito. Para que serve a alma? A alma é quem você é. Sede dos pensamentos, sede dos sentimentos e das vontades. Amém? Amém. O que me forma como ser humano? Vontade, pensamento, sentimento. Consegue me acompanhar? Glória
Você sabia que quando o feto está no ventre da mãe, o primeiro órgão que é gerado é o coração? Porque sem coração não tem cérebro. Porque se não tiver pulsação e corrente sanguínea, não tem pensamento. Você sabia que a quantidade de neurônios que você mais tem no seu corpo são 3 lugares? Primeiro lugar, o seu cérebro. Segundo lugar, o seu coração. Terceiro lugar, o seu estômago. Por isso que a barriga tem vontade própria. Ela tem mesmo, irmão. Tem neurônio, ela tem vontade própria. O seu coração tem vontade própria. E ele às vezes pensa coisa que tua mente não pensa. Ele interpreta as coisas de uma maneira que você não pensa. Por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de... Então você é uma alma que tem sentimento, tem pensamento e tem vontade. Por isso que o judeu escrevia: Senhor, sonda o meu coração e sonda os meus rins. Porque para o judeu ele achava que os rins, ele não sabia que era o estômago, que os rins, que o ventre era o lugar mais profundo dos pensamentos e dos sentimentos. Então, quando a Bíblia está falando disso, ela está falando a respeito dessa vontade. Então, o que é a minha personalidade? É o que eu sou, é o que eu penso, é o que eu sinto. Então, se isso me dá a identidade de quem eu sou e me torna diferente de qualquer outro ser humano, o que é o meu corpo? O meu corpo é a ferramenta pela qual eu me comunico com o mundo exterior. Eu tenho um corpo físico para mover coisas físicas. Amém? Amém. E para que é o meu espírito? O meu espírito é o corpo pelo qual eu me movo no mundo espiritual. E a casa onde o Espírito de Deus pode morar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo que o homem peque, mesmo que o homem viva uma vida desgraçada, desregrada, longe da presença de Deus, dentro dele tem um Espírito. Aleluia. Que o diabo não pode entrar. Porque essa casa é morada de Deus. Amém. Por isso que existe esperança para o maior homem, para o maior pilantra, o maior pecador, o maior bandido que existir nessa terra. Porque se o Espírito de Deus entrar no espírito do homem, ele convence do pecado, da justiça, do juízo. E o Evangelho é poder de Deus para salvar aquele que crê. Por isso que a nossa mensagem, ela tem mais poder que qualquer palestra motivacional, que qualquer filosofia humana, que qualquer ensinamento teológico, religioso, filosofia cristã. Não! O Evangelho é poder de Deus. Por quê? Porque ele entra dentro do Espírito. As palavras entram dentro da alma. As sensações entram dentro do corpo. Mas dentro do Espírito é somente a presença. E é somente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é mais penetrante que espada de 2 gumes. Ela discerne intenções e pensamentos do coração do homem. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. A alma e o espírito podem só ser penetrados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que entra na mente. É a palavra de Deus que entra no corpo. Mas ela vai mais profundo. Ela entra na alma e no espírito. Glória a Deus. Quer transformar uma geração? Entregue a palavra de Deus para ela. Quer transformar a sua vida? Coloque a palavra de Deus dentro do teu espírito. Aleluia. E é isso que Neemias vai fazer. Por quê? Porque Neemias ele vai entrar em jejum. E por que ele vai entrar
Espírito. Porque quando Adão foi criado por Deus, Adão tinha um corpo e Adão é uma alma, amém? Amém. Mas agora o que vestia Adão era o corpo glorificado. Diga comigo, corpo glorificado. Que corpo é esse? É o corpo do Espírito. O Espírito do homem é a luz. Amém? Por que ele não via que estava nu? Porque a luz do Espírito em volta de Adão era um escudo. Entendeu? Eva, ela era vestida de luz. E que luz é essa? É a luz que vem lá do Espírito. Porque o Espírito expandiu, o Espírito estava forte, o Espírito estava perfeito, e porque o Espírito estava forte e perfeito, ele tinha autoridade sobre o vento, sobre as águas, sobre os animais, sobre a natureza. Mas quando Adão pecou, o Espírito do homem, ele adormece, ele entra para dentro de Adão e fica pequenininho lá dentro. A alma, ele permanece sendo quem ele é, mas ele olha para o seu corpo e se assusta, como o corpo do pecado. Amém? Amém. Então, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, eu vou para a cruz, vigia e ore comigo. E a Bíblia diz que encontrou Pedro dormindo. Isso 3 vezes, e então Jesus falou, na verdade, vigiai, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, se o Espírito está pronto para servir a Deus, o que falta no Espírito? A força. Entendeu? Agora Jesus, ele diz que se falta força no Espírito, é porque essa força acontece quando você está afastado de Deus. Mas quando você começa a buscar a presença de Deus, começa a buscar a face de Deus, o que acontece? Deus derrama a unção. O que é a unção? Unção é esfregar com óleo. É quando o Espírito Santo, ele começa a passar para o teu espírito. É por isso que Jesus, ele falou, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas agora eu digo que vocês são meus discípulos, e vocês são a luz do mundo. Glória a Deus. No mundo espiritual, quando Satanás olha para você, ele não enxerga essa pele morena, esses olhos bonitos verde ou castanho que você tem. Ele não olha para a sua roupa, ele não olha para as suas vestes. Quando ele olha para você, ele vê uma luz em volta de você. Por quê? Porque esse é o seu corpo espiritual. Glória a Deus. É Jesus. Entendeu? O que é o corpo espiritual? Glória a Deus. Glória a Deus. E qual que é a nossa promessa? A nossa promessa é o que está aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 53, que nós recebemos a semente do Evangelho, e o dia que a trombeta soar, aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Por que vai se revestir? Porque dentro de nós está uma semente do Espírito, que pelo poder da palavra de Deus, nós vamos receber um corpo glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando você sente unção, quando você sente poder, quando você sente aquela energia passando por você, é porque o teu espírito transbordou. Glória a Deus. Aleluia. Então, Neemias, ele sabia que ele tinha uma missão para fazer. Mas antes dele ir cuidar das coisas do lado de fora,
precisa buscar força de Deus. Aleluia. Ele sabe que o projeto é grande, mas Neemias é um exemplo para mim de um cristão, de um servo de Deus, que sabe em que momento da sua vida ele está. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 16, o apóstolo Paulo fala ao seu filho Timóteo: Timóteo, servo de Deus, meu irmão, minha irmã, o mesmo conselho vale para nós. Cuida de ti mesmo. E depois da doutrina, porque fazendo assim salvarás a tua alma. Por quê? Porque o Espírito está pronto. O Espírito volta a Deus que o deu. E aquele que morre sem Jesus, ele perde o Espírito, ele morre em alma, em um corpo desencarnado, despido. Por isso que quando a Bíblia fala que ele está despido, é porque ele não tem o corpo espiritual. Amém? Mas quando nós temos um corpo espiritual, a Bíblia está dizendo que significa que nós estamos vestidos na presença de Deus. E o que nós devemos fazer? Primeiro, cuidar de ti mesmo. E como que eu cuido de mim mesmo? Eu cuido de mim mesmo entendendo a diferença de lutas e guerras. Qual é a diferença? Luta é uma batalha determinada com regras estabelecidas em um lugar estabelecido. Meu Deus. Quando você vê um lutador de boxe, de MMA, de UFC, eles marcam o dia da luta. Eles marcam o horário da luta. Eles estudam o oponente. Isso é uma luta. Existe uma regra pré-estabelecida. Eu sei que aquela luta me espera. Agora, o que é uma guerra? Uma guerra é quando um país luta contra outro país. Não existe um território, não existe um limite, não existe uma regra, não existe um acordo. É uma batalha em campo aberto. Amém? Amém. E tem muita gente querendo ir para a batalha em campo aberto, isso é, a luta do ministério, sem antes lidar com as lutas internas. Meu Deus. Uma coisa é luta, outra coisa é guerra. E quando eu posso ir para a guerra, irmão Mateus? Você pode ir para a guerra depois que você venceu a luta. Então nós precisamos entender que existem lutas dentro de nós, que existem coisas que nós devemos resolver, que existem coisas que você precisa acertar. Aleluia, Jesus. Antes de você poder dizer: eis-me aqui, Senhor. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos discernir claramente que fase da vida nós estamos. Nós estamos cuidando de nós mesmos, ou estamos cuidando da nossa família, ou então nós podemos lutar a guerra do Senhor. Em que fase da vida você se encontra? Meu Deus, meu Deus. É bom ter sonhos e é importante ter projetos. Eu já falei isso no começo da mensagem. Neemias sabia onde ele queria chegar, mas quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós vemos que ele é um cara resolvido. Glória a Deus. Ele tem um emprego estabelecido como copeiro do rei, uma posição de confiança. Ele é braço direito de um rei dentro de uma monarquia. Isso é importante. Ele é bem resolvido com a sua família, porque os seus irmãos se relacionam com ele, ele pergunta como eles estão. E os seus irmãos provavelmente eram bem estruturados financeiramente, porque podiam
poderiam ir, voltar, não estavam presos, limitados. E então sim, ele vai para lutar a guerra do mistério. Então, quando eu olho para a vida de Neemias, o que eu preciso me perguntar é o que eu preciso construir primeiro. Porque Neemias é um reconstrutor. Glória a Deus. Neemias é um edificador. Glória a Jesus. Neemias recebeu grandes promessas de Deus. Ele tem uma fé tremenda. Ele olha para um projeto gigantesco. Assim como Deus olha para a minha vida e para a sua vida. E aí ele nos faz perguntas. Aonde nós estamos no plano de construção? Será que você tem sido um construtor ou um opositor de si mesmo? Porque dentro da sua alma, isto é, num ambiente delimitado, você degladia com o seu coração. Você está inquieto. Você não aprendeu a acalmar a sua mente, ansioso. Você não aprendeu a domar o seu espírito. Não tem força de orar. Não tem força de ler a palavra. Não tem força de ler a Bíblia. Como que você quer ir para o próximo estágio se você não vence o primeiro? Nós temos hoje, na nossa sociedade, dezenas e centenas e milhares de exemplos de pessoas despreparadas, apressadas, que querem abraçar o mundo, mas no fim não produzem nada, porque não respeita processo, não respeita etapa, não respeita a orientação de Deus, não respeita a orientação dos seus líderes. Pessoas que sonham em reconstruir a cidade, mas a sua casa, o seu casamento está arruinado. A sua vida espiritual com Deus está desgastada. O seu tempo de oração, a sua disciplina